Depois, então, agora vamos ter mais uma apresentação, né, que vai ser comigo, e aí, ao final, então, dessa última apresentação, a gente vai abrir aquele espacinho, então, para perguntas, tá bem? Eu não sei se eu já estou como host, para eu... Você está no PIN, eu acho que você consegue compartilhar sem ser host, veja se É? dá. Uhum. Uhum. Os outros conseguiram. Ok, perfeito. Se não der, me avisa. Acho que sim, estão Foi. conseguindo, né? Uhum. Nem chegou na primeira. Uhum, tá. Bom, gente, o que eu vou compartilhar com vocês agora, né, foi a nossa experiência aqui no Rio Grande do Sul, né, sobre. Só um pouquinho que eu acho que o slide. é, Tá bem, é isso aqui mesmo. Vou compartilhar um pouco com vocês sobre a nossa experiência aqui no Rio Grande do Sul, tá? Com as enchentes e como que a gente se organizou aqui, o pessoal da terapia MDR, para poder atender, então, essa população, né? Toda a nossa região aqui que ficou muito comprometida por conta das enchentes, tá? Então, eu vou contar um pouco da história do que a gente fez, tá? E usando, então, como pano de fundo, assim, as nossas vivências, tá? Então, como todos vocês sabem, em maio do ano passado, aqui no Rio Grande do Sul, né, foi palco, então, da maior catástrofe climática dos últimos 80 anos, né? Então, isso foi amplamente noticiado e impactou, obviamente, todo um estado. Muitas cidades foram atingidas, né? A gente contabilizou aí 183 mortos diretos por conta da catástrofe, 806 feridos e mais de 2,4 milhões de pessoas diretamente afetadas, né? A gente ousa dizer, inclusive, que todo mundo que mora aqui no estado praticamente foi afetado de alguma forma, né? E essas dimensões, então, ela não teve precedentes anteriores, né? Então, foi uma catástrofe que exigiu uma resposta multissetorial de diversas frentes de forma urgente e ou também digo que de uma forma desorganizada muitas vezes para poder dar conta, porque as notícias eram assim de minuto a minuto ia se tendo uma nova necessidade, né, em relação ao que se fazer, né? Então, o que foi acontecendo, né? O que a gente viu? Logo de cara, houve uma resposta muito rápida, uma mobilização de todas as comunidades, né? Com foco em primeiros socorros psicológicos e acolhimento nos abrigos das vítimas diretas das enchentes. Então, isso contou com um número enorme, obviamente, de psicólogos voluntários. Então, assim, só para exemplificar para vocês, né? Eu, já no segundo dia, né, no primeiro dia, quando começaram a se mobilizar os abrigos, se formar os abrigos, isso foi no primeiro dia, no segundo dia eu já fui me voluntariar. Em 2 lugares que eu fui me voluntariar, tinha lista de espera de psicólogos voluntários, porque num primeiro momento eu já tinha um contingente suficiente de pessoas. Então, eu consegui, de fato, me voluntariar no terceiro local que eu me apresentei, né? E foi muito interessante, porque, assim, era muita gente, muitos voluntários, e mais voluntários naquele local, inclusive, do que pessoas que foram abrigadas lá nesse local. Então, o que a gente viu? Que teve uma mobilização muito grande, todo mundo trabalhando de tudo quanto é jeito, né? Possível para dar conta daquela questão, daquele primeiro momento imediato, né? E o que a gente observou? Que as pessoas iam cansar. Era muita gente, uma demanda grande, né, para esse primeiro momento. Então, as pessoas pararam as suas vidas, os consultórios praticamente ficaram fechados por conta da situação da calamidade. Então, assim, os transportes, muitas ruas, bairros que ficaram completamente embaixo d'água. Então, a gente parou literalmente
de trabalhar. E essas pessoas estavam indo para esses abrigos, né? Então, assim, existia um tempo, né, disponível, muita vontade de ajudar, e a gente observou que essa questão dos primeiros socorros psicológicos e desse acolhimento nem necessariamente precisaria ser feito por psicólogos, né? A gente começou a ver que qualquer pessoa com um pouco de boa vontade e uma boa orientação seria capaz de fazer esses primeiros socorros psicológicos. Então, a gente começou a observar que qual era o nosso papel mesmo, né, dos psicólogos em relação a essa calamidade. Seria da gente poder fazer intervenções para o TEPT, né? Mas a gente sabe que o TEPT se manifestaria depois, né? Então, o que a gente viu? Que apesar desse desejo de intervir precocemente, o tipo de intervenção que estava sendo feito dentro dos abrigos nada mais era do que os primeiros socorros psicológicos, e que qualquer outro tipo de intervenção era contraindicada naquele momento, justamente pela questão da retraumatização. E foi o que eu acabei observando, né, no abrigo ao qual eu fui participar como voluntária. Então, eu trouxe aqui esses dados, né, que estima-se que de 15 a 20% das pessoas que experienciam um evento traumático irão desenvolver o TEPT, justamente porque a gente também se deu conta que a gente tinha que ter um outro tipo de olhar. Ok, de todas essas pessoas que estão aqui nesses abrigos, apenas algumas vão desenvolver o TEPT, e é para essas pessoas que a gente tem que ter disponibilidade, treinamento, né, para conseguir acolher. Óbvio que dentro do. Esse é um percentual, mas dentro de um percentual que atingiu ali, como vocês viram, mais de 2 milhões de pessoas, a gente estaria falando de um volume, uma expectativa muito grande, né, de um volume de pessoas que seriam atendidas, né? Então, dentro dessa perspectiva de que a gente teria um volume enorme de pessoas para atender, a gente começou os grupos de psicólogos, os grupos dentro das universidades, tem um núcleo específico que é de pesquisa para TEPT dentro de uma universidade, começou a mobilizar, em efeito mesmo, bola de neve, né, de juntar pessoas que tinham interesse em se capacitar para esse segundo momento de atendimento para as vítimas das enchentes, que era o pós esse momento de abrigo, era para quando as pessoas precisassem voltar para suas casas, que tivessem que lidar com a repercussão da enchente na sua vida. Então, essas pessoas acabaram buscando e podendo participar de programas de treinamentos de pessoas específicas do MDR para conseguir atender a questão específica da diversidade relacionada ao evento climático. Então, a gente participou do PIPA, né, que é esse programa de intervenção para profissionais nas adversidades, né? Então, esse treinamento foi feito logo na primeira semana, né, das enchentes, ali ainda na primeira semana de maio do ano passado, e em seguida a gente fez esse treinamento do Assist, né, com o pessoal lá do México, professor Jarreiro, promovido então pela Associação e pelo Espaço da Mente, né, que buscava então ajudar a gente a procurar essa estabilização dentro da síndrome, com o objetivo, né, dentro da síndrome do estresse agudo. Então, esse grupo de pessoas já começou a se preparar mais para atender uma demanda específica. Ambos programas, eles têm um enfoque tanto individual quanto enfoque para atendimentos em grupo, tá? Então, a gente acreditava, nesse momento, que a gente teria uma demanda muito maior do que a demanda que a gente, de fato, teve, né? Então, mas tendo essa expectativa, né, o que esse grupo acabou fazendo? Acabamos nos juntando para desenvolver um manual para o tratamento do TEPT com os modelos de psicoterapia baseados em evidências, né, focadas para o trauma. Então, se juntou ali a Daniela Tuzzi Braga, que é uma pessoa do MDR, que ela tem um aplicativo uma clínica digital, né, através do aplicativo do Thrive, junto com o pessoal do núcleo de pesquisa, né, que é o Christian Christensen e o Gustavo Ramos, do NEPT, né, que é o grupo de estudo e pesquisas em transtornos de estresse,
da PUC do Rio Grande do Sul, com esse objetivo, então, de capacitar as pessoas para atender a essa demanda neste segundo momento, pensando nos 30 dias ali em diante, né, após o evento traumático. Porque o que que aconteceu? O que que a gente viu também? Que muitas pessoas, pela própria natureza do transtorno, acabaram resolvendo sozinhas, né? Sem nenhum tipo de intervenção, ou somente a intervenção de primeiros socorros psicológicos já tendo sido suficiente para lidar com o estresse agudo, né? Mas a gente precisaria capacitar, então, as pessoas para atender os outros, né? Aquela minoria que desenvolveria de fato o TEPT, né? Então, dentro desse manual, o que que se fez? A gente contemplou tanto o tratamento clássico da terapia cognitivo-comportamental para o TEPT, quanto a terapia MDR para tratar essas pessoas. O critério é ser o próprio terapeuta, de acordo com a sua bagagem, de escolher, né, sua bagagem e sua formação, né, de escolher qual modelo de terapia que gostaria de usar, então, para o tratamento, então, das vítimas das enchentes, tá? Então, quais eram as orientações gerais? Esse manual, desculpa, só voltando aqui, esse manual é um manual que era para pacientes e para terapeutas. Então, o paciente também recebe, né, esse manual, onde ali existem toda uma parte onde ele pode fazer as suas anotações, onde tinha as questões de tarefas, né? Então, ele recebe o manual com essas informações básicas, né, e com as informações do tratamento. Além disso, todos os pacientes receberam acesso gratuito por 1 ano ao aplicativo, o Thrive, né? Onde ali tinha toda a parte de psicoeducação, onde tinha toda uma psicoeducação sobre algumas técnicas de relaxamento, de mindfulness, que são técnicas complementares aí, né, no tratamento, complementares e extremamente importantes no tratamento do TEPT. Então, quais eram as orientações que a gente tinha dentro desse modelo de trabalho? Seriam realizar de 6 a 8 sessões, os terapeutas voluntários, né, treinados, né, uma sessão por semana, e conforme a necessidade e a avaliação do terapeuta. Poderiam acontecer tanto de forma online ou presencial, isso aí também de acordo com a dupla, né? Terapeuta e paciente, que poderiam determinar como fariam, né? E cada sessão teria em torno de 60 minutos, né? Também permitindo aí uma flexibilização de acordo com a avaliação do terapeuta junto com seu paciente. Esses atendimentos, então, eles eram supervisionados por terapeutas experientes com mais de 20 anos de prática clínica para garantir o alto nível, né, de competência e apoio a esses pacientes. Então, dentro desse grupo, tinham psicólogos e psiquiatras, onde a gente fazia essa avaliação. Então, fazia essa supervisão em grupo semanal para poder fazer os melhores encaminhamentos e oferecer o melhor tratamento, então, para os pacientes. Tá? Então, dentro dessa estrutura das 6 a 8 sessões, né, o que era preconizado que fosse, então, o conteúdo da primeira sessão? Então, fazer toda a primeira parte inicial de psicoeducação sobre o trauma e sobre o TEPT propriamente dito, né, onde os pacientes podiam aprender sobre isso, aprender sobre o que era o impacto psicológico, fisiológico, poder entender o que podia acontecer com ele, que era relativo ao TEPT ou não, porque, obviamente, muitas pessoas já chegavam com demandas antes, né? Demandas de psicoterapia anteriores aos eventos das enchentes. Só que a gente tinha esse foco para poder atender esse volume, né? Então, o foco era trabalhar as questões do TEPT, tá? A gente também explicava sobre como funcionaria ali o próprio tratamento, né, o número de sessões, que era limitado, como funcionaria a terapia EMDR, a gente explicava, então, todos os princípios do processamento, então, das memórias traumáticas.
Nessa primeira avaliação também, a gente fazia toda essa identificação, né, dos gatilhos, dos disparadores, né, ajudar os pacientes a entender o que que era também um gatilho interno, o que que era um gatilho externo, né, em relação às suas questões do trauma. E era muito interessante, assim, porque tinham coisas que a gente já esperava que acontecesse, que podiam ser gatilhos e disparadores mais universais, do tipo, quando eu escuto os trovões, quando eu vejo que o céu está nublado, né? E aí coisas muito específicas, né? Que alguns pacientes traziam, como ouvir o barulho de helicóptero ou de qualquer equipamento que fosse semelhante ao barulho de helicóptero, né? Porque era em torno, assim, de 8 a 10 horas por dia, incessantemente barulho de helicóptero passando por toda a cidade. Eu moro em Porto Alegre, né? Então, aqui em Porto Alegre, eu moro numa região, num bairro alto da cidade, que meu bairro não alagou, porém, a minha casa ficou 7 dias sem receber água, sem luz. Eu também me afastei por a primeira semana, né, de Porto Alegre, fui para o litoral de Santa Catarina, né, porque eu não tinha condições de ficar. Mas quando eu voltei, era dia e assim, ó, anoitecia, a gente parava de ouvir o barulho dos helicópteros. Então, toda essa movimentação, né, que houve na cidade por conta desses resgates, né? Foram coisas que viraram tão disparadores bem importantes. Tá? E nesse momento também de avaliação, a gente aplicava algumas escalas para avaliar, então, não só os gatilhos, né? Mas também para poder avaliar a gravidade dos sintomas clínicos relacionados, então, ao TEPT através de escalas padronizadas. Tá? Então, essa era uma etapa também muito importante para que a gente pudesse avaliar o início, né, e o depois. Então, era importante que a gente pudesse ter um parâmetro para depois avaliar após a intervenção. Eu estou trazendo aqui, gente, só a parte do manual que diz respeito ao MDR, tá? Mas também dentro desse manual estão descritas sessão por sessão o que seriam as intervenções específicas da terapia cognitivo-comportamental, tá? Mas como o nosso objetivo aqui é falar do MDR, eu separei só a parte que nos cabe, tá? Então, a seção 2, né, a importância das técnicas de preparação para a exposição à experiência traumática. Então, como bem vem sido falado nessa manhã de hoje, né, a importância da fase 2 mais ampliada, da gente poder. Aqui a gente não tinha muito tempo para ampliar muito, né, porque a gente tinha um número de sessões limitadas, mas a gente tentava intensificar ao máximo, né, essas estratégias, então, que ajudassem as pessoas a ter uma fase 2 assim, bem nessa preparação, bem feita, para poder se expor, então, à experiência. Então, ali a gente trouxe só algumas técnicas, né, de regulação emocional, de coisas que a gente também usava como possibilidades para as pessoas poderem se regular, fazer regulação emocional, então a respiração diafragmática, né, a gente ensinava os pacientes a fazer, relaxamento muscular progressivo, né, o diário de gratidão, então algumas coisas que a gente acabava usando, e o aplicativo, esse o Thrive, ele era um excelente coadjuvante, porque os pacientes podiam, durante a semana, acessar o aplicativo, assistir aos vídeos que ensinavam a fazer essas técnicas, né? Então, treinar com o aplicativo, né? Até conseguir incorporar isso como uma prática própria. A sessão 3, então, a gente já passava justamente para o enfrentamento, né, da memória traumática, através, então, da fase 3 e a fase 4 do protocolo do MDR. Então, a gente fazia ele na fase 3, avaliação da memória-alvo, né, delimitava ali o ICES, né, e aí passávamos para a fase de sensibilização. A sessão 4, então, era a fase 5 e 6, né, exposição e reavaliação de sintomas. Claro que aqui a sessão 3 e 4, né, às vezes a de sensibilização, às vezes a gente levava mais de uma sessão, então nem sempre isso funcionou tão, obviamente, de uma forma tão rígida, né, havia uma flexibilidade.
Inclusive, o caso que eu atendi 10 sessões, era de 6 a 8, mas aí eu optei por fazer uma sessão a mais com a pessoa que eu atendi, por uma escolha pessoal, assim, né? Então, a fase 5 e 6, e aqui era importante para a gente ver também, que depois a gente ia utilizar as escalas lá do SKID, né, o PCL-5, para avaliar quais foram os sintomas cognitivos que poderiam ter diminuído, né, de intensidade, né, lá da avaliação inicial, antes da gente começar, propriamente dito, a fazer o reprocessamento, né? Antes mesmo da fase 3, né? Lá na avaliação da primeira sessão, né? Então, a partir daqui, a gente já tinha condições de fazer uma avaliação de como é que estavam os sintomas a partir lá do primeiro momento. A sessão 5, então, a gente já ia preparando para essa fase mais da integração, né? E generalização dos ganhos relativos ao processamento, né? Então, a fase 8, processar os disparadores residuais e projeção para o futuro. E aqui a gente poder fazer a reavaliação dessas crenças no pós-traumáticas, né? No pós, então, a intervenção propriamente dita. Então, essa aqui também, a sessão 5, às vezes não era só uma sessão, né? Às vezes eram duas sessões, porque a gente entendeu que obviamente, processar esses disparadores com tantos estímulos que foram recebidos, né, durante esse período, das enchentes era muito importante. A sessão, então, de 6 a 8, que é a de prevenção da recaída, da gente poder fazer a manutenção, então, dos resultados, né? Então, a gente mantinha essa questão do uso do aplicativo como uma estratégia importante para fazer a manutenção das técnicas, né? Então, seguir usando os recursos que o aplicativo disponibilizava, como questionamentos das crenças, como todas essas técnicas de relaxamento, os cartões de enfrentamento também das lembranças, né? Integrando aí os ganhos do reprocessamento, manter as questões diárias, né? Como sono regular, alimentação, atividade física, relacionamentos, né? Porque isso tudo, obviamente, ficou muito comprometido. Então, assim, dentro dos abrigos também aconteciam situações traumáticas, possivelmente geradoras de traumas, né? Então, assim, teve muitos relatos de abuso sexual dentro dos abrigos, né, com crianças, então existia todo um cuidado, né, para se separar, assim, alguns abrigos tinham famílias, alguns abrigos aceitavam pets, então quem tinha pet ficava separado, só mulheres, né, mulheres e crianças, separado de homens, então as coisas foram se adaptando, né, à medida que iam aparecendo as necessidades. Então, essas questões da manutenção de coisas básicas, né, da vida, como sono. Então, muita gente não dormia, né, lá nos abrigos por conta disso, e trouxe isso depois, a questão do sono, das revivências, né, traumáticas, pelo evento, né, também como uma sintomatologia. Então, foram coisas importantes de se resgatar, né, e o monitoramento. Então, isso aqui é uma frase que tem lá no manual, né, para o paciente poder ler, e a gente incentivava muito que eles pudessem registrar essas coisas, né? Então, lembre-se, tudo que você aprendeu ao longo desse processo estará sempre disponível quando precisar. O tratamento não só alivia os sintomas do TEPT, como também capacita você com ferramentas práticas e úteis para o dia a dia. Então, bem dessa ampliação, né, passar essa ideia da ampliação de que esses resultados, por mais que tenha sido a terapia, a intervenção tenha sido limitada dentro do número de sessões, né, dentro desse trabalho voluntário, que eram ganhos que as pessoas poderiam ampliar para suas vidas. Tá? Então, sobre a aplicação do protocolo. Então, para poder trazer esse foi o manual que foi descrito, esse foi o manual, então, que foi treinado, né, que se a gente recebeu um treinamento para poder aplicar esse protocolo. Foram 3 encontros, 3 manhãs, né, de encontros para a gente treinar as pessoas, para os profissionais,
para utilizarem esse protocolo ali dentro da sua familiaridade com a abordagem ou TCC clássica ou a terapia MDR, só que para as duas abordagens isso acontecia dentro do mesmo encontro, né? Então, isso foi separado por sessões, né? Então, primeiro a sessão de 1 a 3, depois de 3 em diante, depois a finalização, tá? Com avaliação, com necessidade de avaliação psiquiátrica. Então, a gente recebeu também bastante treinamento sobre medicações indicadas, medicações contraindicadas, né, em cada fase do tratamento. Também recebemos orientações a respeito de como encaminhar, bem dos primeiros socorros, né? Como encaminhar as pessoas para fazer novos documentos, de quem perdeu seus documentos. Então, desses serviços, assim, mais de assistência social, que também eram fundamentais, e quanto mais a gente percebia que as pessoas recebiam esse tipo de orientação, menos sofrimento e menos gatilho, né, para o TEPT essas pessoas teriam. Por quê? Porque se sentiram acolhidas e amparadas naquele momento crucial que pareciam estar precisando mais. Tá? Então, protocolo, como é que a gente chegou, então, a esse trabalho, né? Então, a gente se formou esse grupo de trabalho voluntário intitulados Juntos pelo RS, né? Que se organizou esse grupo de pessoas, né? Dentro deste grupo, houve a indicação de 2 empresas, né, de porte médio, nas quais as próprias empresas identificaram as pessoas que poderiam potencialmente ter TEPT, né, e encaminharam para ser atendidas pelo grupo de voluntários do Juntos pelo RS. Tá? Então, eram 2 empresas de médio porte, empresa de médio porte de 100 a 150 funcionários, né? Então, numa das empresas, eles encaminharam pessoas que entraram no programa porque estavam com sintomas de TEPT. Uma foi 11 pessoas e a outra empresa encaminhou 13 pessoas, incluindo 2 familiares de funcionário da empresa, tá? Essas pessoas, então, foram encaminhadas de forma randômica aos terapeutas, né, que já estavam treinados, né? Então, foi meio assim, lista, né? Lista de pacientes e lista de terapeutas. Então, para serem encaminhados, aqui só do MDR, tá, gente? Desses 24, só pelo MDR. Os atendimentos, então, eles ocorreram de forma presencial ou online, semanalmente, com a obrigatoriedade, né, então, de se fazer essa supervisão grupal semanal. Tá? E o que a gente observou, assim, como principal resultado, né, desse movimento e dessa ação, né? Que a prevalência de pessoas que a gente atendeu, né, que realmente apresentaram sintomas de TEPT, ela é compatível com os dados que a gente tem de prevalência geral na população que vivencia um evento traumático, né? Então, ali é em torno ali de 12, 15%, né, que a gente viu de pessoas que foram atingidas e que tiveram sintomas de TEPT, que a gente pôde acolher, né? E que a gente viu também que teve essa desmobilização, tanto dos profissionais, que a nossa ideia era inicial era manter esses grupos funcionando, era poder atender um número maior de pessoas, a gente treinou bastante gente para acolher, né? Mas o que a gente viu também? Que essa desmobilização ela aconteceu porque a demanda foi inferior. Então, algumas pessoas, por exemplo, que entraram, que se candidataram para ser pacientes dentro desse contexto, tinham demandas que não eram do TEPT, né? Então, essas pessoas a gente encaminhou para outros serviços, né? Mas a gente procurou acolher, né, acolher a queixa, mas encaminhar para um atendimento que pudesse dar conta, compatível, então, com a demanda da pessoa. Algumas pessoas tinham demandas relativas a medicações, né? Então, assim, a tratamento psiquiátrico prévio, né? Então, a gente também conseguiu fazer esses encaminhamentos. Então, a gente viu que a demanda foi menos do que a gente esperava. A gente se preparou para uma coisa muito maior, porque num primeiro momento
era tudo muito impactante, era tudo muito chocante, né? Então a gente via pessoas de classe social média, não precisava ser só as classes mais baixas, né? Era todo mundo sendo atingido, né? Então tem um bairro de classe média alta aqui em Porto Alegre que é muito próximo ao Rio, e esse bairro ficou praticamente todo embaixo d'água por muito tempo, né? Que até tinha um jacaré, né? Uma amiga minha que mora em Curitiba, né? Fez perguntas assim: escuta, é verdade que isso aconteceu ou que aquilo aconteceu? Um monte de coisa de fake news, né? E eu só disse para ela assim: olha, de tudo e todas essas coisas que tu está falando, tudo é fake news. Só não é fake news que tinha o jacaré passeando lá no bairro dentro das inundações, né? Então, a que mais parece fake news é a que não é, ainda brinquei com ela, assim, né? Porque foi uma coisa muito impactante, assim, tudo que a gente viveu, né? E esse foi um trabalho que esse grupo conseguiu fazer, né? Então, assim, eu acho que foi um trabalho muito bonito, né? Onde a gente pôde atender individualmente então, as pessoas que foram encaminhadas, né, atendendo nas demandas específicas, mas podendo obter um resultado que nos foi bastante gratificante. Tá? E aí, eu gostaria só de trazer essa frase para poder encerrar a minha fala, né? Que superar um trauma não é só levantar a cabeça, é preciso buscar forças no infinito e reconstruir o castelo tijolo por tijolo, né? Que eu acho que isso é uma frase, então, do poeta Fernando Matos, né? Que eu acho que exemplifica muito o que que foi o nosso trabalho, né? Foi poder ajudar as pessoas a identificar a sua capacidade, buscar os seus pequenos tijolos, né, e conseguir reconstruir então as suas vidas. E o que eu gostaria, o que eu tinha para apresentar hoje era isso. Muito obrigada. Maravilha. Deixa eu só tirar aqui. E mesmo, né, Milene, atendendo menos do que vocês esperavam, eu acho que essa mobilização de grupos importantes, né, do pessoal da PUC, da TCC, do MDR, montou uma estrutura que pode ser utilizada depois. Infelizmente, as catástrofes ambientais vão continuar, né? E aí a gente já tem uma capacitação, uma estrutura, uma organização, esse material já pronto. Acho que isso foi bem importante que vocês fizeram aí. E o desejo de replicar, né? Então, assim, já tendo passado pela experiência, né, de que a gente foi acometido por uma catástrofe, ninguém sabia o que fazer, né? Bom, Uhum. temos a experiência, então vamos replicar a partir da experiência, que foi um pouco do modelo que a gente tentou seguir, né? Buscamos também a referência com os programas de treinamento que a gente fez, o Assiste, principalmente, né, que tem lá do pessoal do México, com todas as catástrofes que eles viveram, e com todos os resultados positivos, né, que eles tiveram nessas intervenções. Uhum. Excelente. Gente, finalizamos as apresentações, mas a gente quer abrir para perguntas, comentários de vocês, para todos aí os palestrantes, né? Mas principalmente os últimos, a Mônica, Rodrigo, Milene. Quem quiser abrir, quem quiser escrever pelo chat, alguma pergunta que ficou, algum comentário que gostaria de trazer. Só está agradecendo aí a manhã proveitosa, realmente foi. Acho que deu para a gente aprofundar muita coisa, né? Tanto para quem é terapeuta de MDR, como para quem está conhecendo a abordagem. Espero que quem esteja conhecendo tenha conseguido entender aí um pouquinho do que é o MDR. E a gente fica aberto aí para comentários, perguntas. Estamos com 29 pessoas agora aqui no Zoom. Se tiver alguém pelo YouTube também, o Mauro pode me passar aqui as perguntas. 14 perguntas no YouTube. 14 pessoas, eu acho. Acho que 100 perguntas, né? Ainda sem perguntas, desculpa. Uhum. Achei uma abordagem muito legal, não conhecia, Aline. Legal. Espero que os estudantes e os acadêmicos tenham conseguido entender um pouquinho como funciona a abordagem, como é o nosso trabalho.
Sou estudante de psicologia e foi ótimo para o aprendizado. Uhum. Eu gostaria só de comentar também, né, um pouquinho sobre o trabalho da Mônica, o quanto eu acho que é muito importante a gente poder pensar em levar o MDR para essas populações que não conseguem pagar uma psicoterapia particular, né? Então a gente consegue realmente fazer com esse protocolo uma psicoterapia mesmo de grupo, atender em larga escala, que é essa ideia de a gente poder trabalhar não só com quem consegue, quem tem condições de pagar uma psicoterapia, né? A gente consegue atender em larga escala. E acho que isso é uma coisa de a gente realmente pensar e levar cada vez mais, entender que a gente pode trabalhar com MDR em grupos, em algumas sessões, né? Atender uma população, muita gente, vocês viram que lindo o resultado aí que teve em uma paciente, né? E fora o resultado estatístico, que a gente conseguiu comprovar realmente a diferença, né? Os sintomas. Então foi bem importante também. Parabéns, mãe. A Márcia está falando que sentiu na pele toda a catástrofe, Milene. Gostaria que Uhum. falasse sobre como podemos acessar a memória-alvo. A Márcia está perguntando, Milene. A memória-alvo, nos casos assim, o caso que eu acompanhei, né? Porque teve um caso que eu não foi até o final, justamente por isso que a demanda se resolveu, né? Mas o caso que eu acompanhei do início ao fim, né? A memória-alvo, ela também aparecia pelo que eu observei, aparecia de diversas formas, assim, né? Da pessoa que eu atendi em específico, quando fala assim, qual é a pior parte da experiência, né? Ela trazia que era quando ela tentou voltar para casa e que ela tentou abrir a porta da casa, então, assim, toda aquela a imagem, a sensação de tentar abrir a porta e não conseguir abrir a porta da casa, porque tinha lama, né, segurando a porta pelo lado de dentro, né? Então, esse trabalho foi difícil e altamente mobilizador. Então, por isso, todas aquelas técnicas, né, de regulação emocional, de fase 2 tá bem estabelecida, com recursos claros, né? Porque era muito complicado, porque a gente ainda estava vivendo, né? Ninguém havia saído ainda da situação, né? Então, assim, todos nós fomos afetados de alguma forma, e tem uma coisa que eu fiquei muito mobilizada, né? De ouvir os relatos, porque eu estava vendo na pele, eu também estava sentindo coisas, né? Eu fiquei bem, mas exceção, né? Eu era uma exceção dentro desse contexto. Porque a gente via a cidade inteira, tinha coisas que a gente não conseguia fazer, né? Então, assim, todo mundo sentiu. Então, esse acessamento da memória-alvo, né, foi muito importante, porque, obviamente, é só aquela pior parte que a pessoa trouxe. E teria depois toda a segunda etapa, que seria o voltar para casa, o mexer nas coisas, né? Que era também uma coisa que a gente trabalhou em disparador, em trabalhar o futuro, a cena futura, né? Foi muito importante poder se trabalhar a fase 8 também com essas pessoas, de trabalhar disparadores e a previsibilidade aí para o futuro, né? Porque tem gente que foi embora do estado, tem gente que não conseguiu mais voltar para suas casas, que foram buscar suporte com familiares, né? Inclusive um colega psiquiatra nosso aqui, né? Que ele saiu, uma filhinha pequena de 1 ano, mais ou menos, ele teve que tirar a filha na garupa, né? Assim, nos ombros, e saiu do estado. E ele foi embora e disse: Eu não tenho como voltar, né? Se desmotivou completamente, né? Em voltar aqui pro estado, né? Então, assim, foi uma coisa muito intensa que a gente viveu e que a gente não tem como não nos mobilizarmos também, né? Pela situação. Na verdade, a gente falava na época nos grupos dos terapeutas de MDR o quanto todos nós estávamos mobilizados, principalmente os terapeutas do Rio Grande do Sul, né? E eu sou gaúcha também, eu lembro que eu fiquei muito mobilizada, não moro aí, mas de ver todas as nossas cidades daquela forma. Eu tive que trabalhar isso em mim também na MDR, porque eu via que eu já estava algumas noites sem dormir. O quanto quem trabalha com isso também se traumatiza, né, menina? A gente tem que falar aqui.
quem trabalha com terapia de MDR mais ainda precisa fazer terapia, porque a gente escuta traumas, coisas difíceis, a gente mexe com coisas muito difíceis, né? E foi muito, nesse sentido, foi muito importante a gente fazer esses treinamentos, tanto do PIPA quanto do Assiste, porque foi um jeito da gente trabalhar os nossos traumas, para aprender a aplicar a técnica, né? Então a gente tinha que a gente olhar para a pior parte da cena sobre o nosso pressuposto, né? Então, assim, também foi muito importante para a gente já estar um pouco desensibilizado para conseguir atender a população. É, Luciana Lourenço, acho que é ela que está perguntando aqui, o MDR é uma proposta de terapia breve? O que que a gente pode falar, Amy? Eu entendo que sim, né? Para algumas situações, o que a gente fez com esse tratamento, com essa proposta aqui do Juntos pelo RS, foi um modelo de intervenção breve, focado, né? Então, assim, havendo um foco, para mim, muito claro isso, né? O foco claramente estabelecido, a gente consegue fazer uma intervenção breve com bons resultados, né? Aham. Então, tanto que a Shapiro fala, como você falou lá no início, que algumas sessões de MDR, quando é um TEPT de um evento simples, né, um evento único, consegue tratar em algumas sessões. Mas a gente não pode prometer que a terapia de MDR seja muito rápida, de uma forma geral, né, no consultório muito breve, porque existem muitos casos de traumas complexos, de pessoas com dissociação, e que aí a gente vai precisar de um longo tempo mesmo para trabalhar todos esses traumas, todas essas memórias. Então, a gente não tem estipulado um tempo que a terapia de MDR pode durar. Mas o que eu acho que é bem legal, assim, para quem não conhece, é que é muito interessante porque a partir das sessões de reprocessamento, a pessoa já sente a diferença, né? É muito visível para ela na sessão de reprocessamento, depois de uma sessão ela já sente que ela está mudando em alguns aspectos. Então, isso até motiva ela para continuar. Eu tenho pacientes que estão comigo há 3 anos, 4 anos, né? Mas eles continuam porque não leva esse tempo todo para a gente tratar, é que a gente está trabalhando várias coisas e eles percebem logo os benefícios. Então, o reprocessamento ele fica muito visível, muito claro, porque diminui, tanto que a gente tem essa medida, né, matemática dos SUDs, diminui claramente o incômodo para a pessoa. Então, ela fica bem claro isso para ela, né? Não sei se Rodrigo e Mônica querem comentar sobre isso também. Eu posso comentar um pouquinho sobre a minha experiência no consultório na rua. É muito assim o que é possível fazer, né, naquele momento, né? Muitas vezes a gente vê logo de cara, né, que tem muita questão para ser trabalhada, mas tem que vir de encontro com o que a pessoa está trazendo de queixa, de demanda e a realidade que ela está ali naquele momento, né? Então, só de hoje a gente ouviu muito falar, né, de psicoeducação, né? Só da gente fazer essa psicoeducação, muitas vezes na rua ali eu faço, e a pessoa entende, né, que aquele sintoma que ela está tendo dificuldade ali tem a ver, né, com um evento lá do passado, isso já é muito positivo, no sentido terapêutico mesmo, né? E talvez naquele momento ela não vai fazer nada, assim, né, com isso, no sentido de aprofundar, né, de fazer reprocessamento, porque não é possível, né? Às vezes, naquele momento ali, ela não vai aceitar um acolhimento, né, não vai fazer, né, esse movimento, porque a gente sabe a realidade, né? Como foi dito, né, nos abrigos, né? Acontece muita coisa. Né, o abrigo é um ambiente institucional compartilhado, né? Não tem privacidade. Você não conhece a pessoa que está dormindo na cama do seu lado, né? Enfim, tem várias dificuldades aí. Mas claro, né? É melhor do que estar na rua, né? Sem nada, né? Então, às vezes naquele momento não é possível, a pessoa não aceita fazer isso, esse movimento. Mas só de fazer essa psicoeducação, né? Já produz, né? Um efeito terapêutico. E eu gosto muito de usar as metáforas, né, para ser mais acessível, né? Eu gosto muito de falar assim, né, o cérebro é como uma máquina, né? Se a gente dá muito estímulo para uma máquina, força muito a máquina, o que acontece? A máquina trava. É, mais ou menos assim, né, o cérebro, né? Então, outro exemplo que eu gosto de usar, né, da comida, né, muito pesada, né, muito condimentada, gordurosa, a gente come aquilo, bate aqui no estômago, o corpo não consegue digerir aquilo e tal. Então, a gente tem que ajudar o corpo, né, a digerir aquilo, tem que tomar, né, um remedinho, né, enfim, a pessoa vai entendendo, né, o que está acontecendo com ela. E aí, naquele momento, talvez não aceite, né, aprofundar isso, mas talvez depois, né, depois de um mês, a gente se encontra novamente,
A pessoa fala, nossa, eu fiquei pensando daquilo que você falou, né? E faz muito sentido, né? Eu acho que eu topo fazer, né? E às vezes até não entende, né, que é só conversa, né? Muitas vezes, ah, não, mas eu ficar só falando do trauma, eu não gosto, né? E essa é uma vantagem do MDR, né? Não, não precisa falar se você não quiser, né? A gente consegue trabalhar, né, para destravar o cérebro sem falar. Se você não quiser, não precisa. É mesmo, né? Então, a gente consegue ir avançando aos poucos, assim, né? Então, é muito interessante, assim. E aí, para trazer mais um caso que eu esqueci de comentar rapidamente, né? É de um homem, né, por volta de 50 anos, e ele nasceu com paralisia, né, nas pernas, e foi, né, rejeitado, assim, pela família. Ele tem, né, esse sintoma, né, de se sentir rejeitado. Fragilizou, praticamente rompeu os vínculos familiares, desde adolescente, né, usa drogas, né, álcool e outras drogas, e recentemente foi atropelado, né? E aí ele estava em situação de rua, né? Ficava nas ruas, no semáforo, pedindo, né, dinheiro e acabou sendo atropelado. E aí foi amputado as duas pernas, né? Então a gente, depois que ele saiu da internação, ele voltou lá para o lugar onde ele fica, uma praça lá, né? E não estava tomando antibiótico, não estava fazendo cuidado nenhum, né, com os pontos, né? Podia pegar uma infecção ali generalizada, enfim. A gente conseguiu convencer ele a ir para o acolhimento, né, a fazer o antibiótico, a cuidar, né, dos pontos ali para não inflamar. Em nenhum momento a gente falou de tratamento do alcoolismo, assim, né? Depois, no acolhimento, né, que ele aceitou, aí eu fiz essa abordagem. Ele continua não querendo tratar o alcoolismo, né? Mas ele trouxe a questão dos membros fantasmas, né? Ele ainda sente o pé dói, né? Sendo que foi amputado, né? As duas pernas. E aí eu consegui fazer ontem, inclusive, foi ontem, né? Uma sessão, né? Focado nisso, né? E aí ele já relatou, né? Melhora, né? Desse sintoma, né? De incômodo, desconforto e dor, né? Nos membros que foram amputados, né? Então, é muito interessante, né? Ótimo. Muito bom, gente. Então, acho que se a gente não tem mais perguntas, acho que podemos ir finalizando. Quero agradecer muito a associação que está organizando esse encontro. Um agradecimento muito especial à minha parceira Milene, que a gente está há meses aí organizando o encontro e hoje que a gente se conheceu, né? A gente Ah, deu jeito, né, Pois Luciana? é, Tinha encontros e desencontros, a gente conseguiu organizar, entre um né? WhatsApp e outro, né? E a gente foi É, organizando e deu tudo certo. Foi muito legal. Muito legal ver gente de todos os lugares, gente de outras profissões também. O pessoal está descrevendo aqui que tem assistente social, aqui, muito legal. Espero que vocês tenham aproveitado. A gente fica à disposição também para que vocês precisarem. E quem é terapeuta de MDR, quem é estudante, quiser participar do congresso que vai ter aqui em Foz, em novembro, para estudante é metade do valor, então vale a pena aproveitar. A gente vai ter palestras internacionais aqui, que vai ser incrível. Então fica aí o convite. isso aí. Quero agradecer também a oportunidade de ter reunido, né, esse grupo tão legal. Acho que foi uma manhã de muito conhecimento, de muito compartilhamento, né, e da gente ver todas as possibilidades que o MDR pode nos trazer na prática, né, profissional. Eu acho que foi o grande pulo do gato, assim, desse encontro. E que em novembro a gente possa ampliar ainda mais, né? Que legal, o pessoal estudante falando que está no quarto período e já quer se especializar nessa abordagem. Formação de MDR, gente, para quem só pode fazer quem é psicólogo formado ou médico psiquiatra, né, ou que tenha experiência em terapia, em terapia. Então é uma abordagem muito séria assim nesse sentido. A gente tem muito cuidado porque vai trabalhar com traumas. Mas quem está no último período da faculdade de psicologia pode começar a fazer a formação, porque aí até finalizar a formação precisa apresentar o certificado da graduação. Então, quem é estudante, quiser, vai se preparando aí que para o último período dá para já começar, para quem quiser, né? Maravilha, gente. Muito obrigada para todos. Não sei se o André está por aí, eu acho que não pôde mais. Acho que deve estar em curso. Agradeço muito todos. Quem está no YouTube também, quem assistiu por aqui. Muito bom revê-los. Um abração.